Daniela explica a Úrsula que pela primeira vez Isabela expressou a ela e a Fausto o desejo de conhecer seu pai e Fausto está de acordo. Memo promete falar sobre isso com Úrsula em casa e ela se retira. Memo pede desculpas a Daniela e ela garante que não tinha intenção de colocá-lo em uma situação difícil com Úrsula. Memo responde que, pelo contrário, ele é profundamente grato por tudo que Daniela está fazendo por ele e por Isabela, pois sabe que não é fácil. Enquanto isso, em frente à cafeteria, Úrsula murmura que a maldita lagartixa vai pagar por isso. Quando Memo chega, Úrsula oferece uma carona até o caminhão dele, mas Memo prefere ir caminhando. Logo depois, César aparece e a abraça por trás, mas Úrsula rapidamente se afasta, temendo ser vista. Quando ela tenta sair, César a impede e pergunta se Memo tem um caso com Daniela. Úrsula revela que estavam falando sobre a filha deles. César fica surpreso ao saber que Memo é o pai biológico de Isabela. Grace solicita a Macário que ajude a obter uma identidade falsa, pois está à procura de emprego. Ela argumenta que será mais fácil ser contratada se tiver a idade legal. Macário questiona se ela não estava trabalhando com Yolanda como manicure. Grace explica que elas sempre brigam por causa dele. Além disso, o que ganha não é suficiente e ela precisa comprar uma TV nova, já que a que possuía Macário levou. Macário vê com bons olhos o fato de sua filha trabalhar e ela responde que não tem outra alternativa, pois o pai não a sustenta. Ele então pergunta com quem ela acredita que ele possa estar envolvido para conseguir uma identidade falsa. Grace, com um sorriso irônico, responde que os outros filhos até podem acreditar que ele é um pai honesto e trabalhador, mas ela não é ingênua o suficiente para cair nessa história. Ela tem certeza de que ele conhece alguém capaz de ajudá-la. Macário concorda para que ela não fique dizendo que ele não ajuda com suas necessidades. Na construtora, Eugênio comenta com Heron que Karen lhe contou que ele a pediu em casamento e que compreende os motivos de sua filha por ainda não ter aceitado, esperando que Heron não esteja frustrado. Heron responde que, ao contrário, a negativa de Karen o incentiva ainda mais a lutar por ela. Eugênio fica contente ao ouvir isso e Heron reafirma estar completamente apaixonado por Karen. Eugênio menciona que Karen também lhe contou que Heron está buscando orientações sobre como investir seu capital. Eugênio adverte que seria um erro tentar investir fora da empresa, considerando que Heron já tem muitos anos de experiência lá e faz parte do time. Heron assegura que seria um sonho para ele se tornar sócio da construtora, mas não quer que Karen se sinta pressionada a vender-lhe uma parte de suas ações. Eugênio esclarece que essa não é a intenção e, como acionista majoritário, tem a liberdade de vender uma parte sem precisar consultar a diretoria. Ele então pergunta quanto Heron pretende investir. Heron responde que deseja adquirir 11% das ações. Eugênio pensa por um momento e diz que pode contar com isso, recebendo-o como sócio da construtora. Fausto entrega uma maleta com a quantia prometida a César, metade agora e o restante quando ele concluir o serviço. César examina a maleta e avisa que o valor precisa ser o dobro ou o acordo está desfeito. Fausto pega a maleta de volta e se recusa a pagar mais, afirmando que o trato foi cancelado. César comenta que pensou que Fausto queria matar Memo por ciúmes, mas agora já sabe que Memo é o pai da menina. Ele promete que se Fausto pagar o dobro, amanhã mesmo Memo desaparecerá. Fausto responde que César já conhece seus motivos e pergunta quais são os dele para querer que Memo desapareça. Fausto exige que César lhe dê uma razão para confiar nele, caso queira o trabalho. César revela que é o marido da esposa de Memo, deixando Fausto surpreso. Em casa, Memo confronta a Úrsula, dizendo que não consegue acreditar que ela agora o segue por toda parte. Úrsula responde que a culpa é de Memo por mentir. Memo explica que se não disse que ia encontrar Daniela, foi para evitar que Úrsula ficasse assim. Úrsula reclama por ele ter saído sem dar explicações, deixando uma carta cheia de desculpas. Ela diz que se ele tivesse explicado tudo, ela não estaria tão furiosa naquele momento. Memo discorda e afirma que se tivesse falado que estava indo encontrar Daniela, ela teria ficado igualmente irritada. Memo reafirma que Daniela é a mãe de sua filha e, goste Úrsula ou não, continuará a vê-la por causa de Isabela. Ele enfatiza que Daniela sempre fará parte de sua vida. Lupita, apaixonada, conta a Amparo que, diante de todos na universidade, Sebastian a pediu em namoro e que foi o gesto mais lindo que alguém já fez por ela, enfatizando que ele estava deslumbrante naquele cavalo, parecendo um príncipe.
Amparo se sente contente pela filha, mas pede que ela sempre se faça respeitar e que tome as coisas com cautela. Ela alerta que, embora esse rapaz possa parecer o príncipe encantado, com o tempo as situações podem mudar. Lupita acalma, afirmando que tem bem fixados os princípios com os quais foi criada. Amparo comenta que o mundo está tão confuso e que não custa ser prudente. Ela sabe que se apaixonar e viver um namoro são momentos marcantes da vida, mas sugere que Lupita sempre coloque seus próprios valores e interesses em primeiro lugar. Pede que ela não faça nada que não deseje apenas para agradar os outros. Amparo ressalta que um homem só vai até onde a mulher permite. Lupita garante à mãe que viverá o namoro de forma tranquila e sem pressa. Amparo pede que Lupita sempre confie nela e em Gabi. Amparo então pede que Lupita leve a comida para o seu pai, que está morando na casa de Úrsula, já que foi o máximo que ele conseguiu alcançar. Fausto admite a César que está completamente perdido e pergunta se Úrsula também é casada com ele. César o corrige, explicando que o casamento deles foi o primeiro e é o único válido. Ele esclarece que o casamento de Úrsula com Guilherme é falso e não tem valor nenhum. Fausto lembra que o que Úrsula fez é um crime e que ela poderia ser presa por isso. César revela que seu verdadeiro interesse é levar Úrsula para a fronteira e, caso ela fique viúva, será fácil ficar com o bebê. Fausto, surpreso, pergunta se o filho que Úrsula espera é de César. César observa que os problemas de ambos não são tão diferentes, já que os filhos também estão envolvidos. Fausto então concorda em pagar o dobro a César. No entanto, avisa que não pagará um centavo a mais até que Guilherme esteja morto. César responde que tudo bem e sai de moto. Macário reclama para Lupita que a comida está sem sabor e ela o lembra que ele precisa cuidar melhor de sua saúde. Além disso, sugere que ele deveria ser grato a Amparo, que ainda se preocupa com ele. Macário faz um drama e admite que não encontrará mais ninguém que o ame como Amparo. Ele jura estar muito arrependido e pede ajuda à filha para reconquistar Amparo. Porém, Lupita prefere não se envolver e, na verdade, ainda sente muita dor pelo que ele fez à sua mãe e a toda a família. Macário pergunta se é tão difícil entender que ele fez tudo por amor. Lupita, tocada, pergunta se realmente foi por amor e Macário afirma que agiu assim por causa do grande amor que sente por Amparo e pelos filhos, pois eles são tudo para ele. Ele garante que estava pensando no futuro de Lupita, pois deseja que ela realize seu sonho de estudar no exterior. Lupita responde que aquele não era o modo correto e Macário admite que cometeu um erro, mas acredita que, apesar de tudo, ele é um bom pai. Grace vai até Lobo para pedir ajuda com uma identidade falsa e ele pergunta se ela é a garota que Macaco enviou. Grace fica surpresa e pergunta o motivo de chamá-lo de Macaco. Lobo explica que esse era o apelido dele quando se conheceram há algum tempo. Ele assegura que ela não precisa se preocupar com o pagamento, pois Macaco pagará. Grace explica que precisa de uma identidade falsa que indique que ela tenha 3 anos a mais. Lobo pergunta se ela precisa disso para entrar nos Santos e Grace responde que sim, além de outras coisas. Lobo pede que ela se acomode e começa a tirar fotos dela. Macário continua a insistir para que Lupita o ajude a reconquistar Amparo. Ele pergunta se ela não gostaria de vê-los juntos novamente e Lupita responde que sim, pois acredita no amor verdadeiro e que nada deixaria mais feliz do que vê-los unidos de novo. Macário afirma que esse sempre foi o seu maior desejo, envelhecer ao lado de Amparo. Lupita concorda em ajudar o pai a fazer Amparo o perdoar. Ela sorri visivelmente apaixonada ao ler uma mensagem de Sebastian dizendo que está pensando nela e que a ama. Macário, curioso, pergunta quem a enviou, surpreso com a reação de Lupita. Lupita pede que o pai não fique irritado e pergunta se ele se lembra de Sebastian. Macário lembra que é filho de Eugênio e Lupita revela que eles já estão namorando, o que deixa Macário surpreso. Isabela conta a Daniela que está desenhando sua família para um trabalho de escola e pergunta quando vai conhecer seu verdadeiro pai. Daniela explica que ela e Fausto são seus pais verdadeiros. Isabela concorda, mas ressalta que deseja conhecer o pai biológico dela. Ela explica que quer que ele também faça parte do seu desenho e pergunta quando saberá quem ele é. Macário comenta com Lupita que não gosta de Sebastian para ela, além de achar que ela ainda é muito nova para ter um namorado. No entanto, ele não vai impedi-la, mas avisa que se o rapaz tocar nela e tentar se aproveitar dela, ele não hesitará em agir. Lupita, assustada, ouve o pai repetir que mataria Sebastian.
Daniela explica a Isabela que o pedido de conhecer o pai biológico é algo delicado e conta que já conversou com Fausto. Ambos desejam que Isabela conheça seu pai, mas precisam definir qual é a melhor forma de fazer isso e quando será o momento certo. Isabela insiste que seu trabalho de desenho é para sexta-feira e quer que o pai biológico esteja representado. Daniela explica que não pode apressar esse processo, pois é algo mais importante do que qualquer tarefa. Ela pede paciência e que Isabela confie que ela e Fausto farão tudo de maneira cuidadosa. Ela concorda e diz que Daniela é a melhor mãe, mesmo não sendo a mãe biológica dela. Daniela responde que apesar de não ter gerado Isabela, ela é tudo em sua vida e que ela será uma menina muito sortuda quando souber de onde vem, pois terá muito amor ao seu redor de pessoas que amarão como ela ama. Isabela pergunta se Daniela sabe se seu pai está casado com outra mulher. Daniela se surpreende e pergunta por que ela está perguntando isso. Isabela responde que caso ele tenha outro filho, ela finalmente terá o irmãozinho que tanto deseja. Memo diz a Úrsula que se querem preservar a paz, ela precisa aprender a confiar nele. Úrsula questiona como poderia fazer isso, sabendo exatamente o que ele sente por Daniela e que a beijou. Memo responde que isso aconteceu antes de se casarem e, ao contar para ela, foi porque desejava entrar na igreja sem omitir nada, porque a ama e se importa com ela. Ele lembra que haviam concordado em esquecer o passado e recomeçar, mas percebe que isso será mais difícil para ela do que imaginava. Úrsula pede que ele não distorça o assunto e Memo alerta para não se esquecer de que foi ela quem revelou a Fausto a verdade sobre Isabela, sem se importar se isso significaria perdê-la para sempre. Nesse instante, Úrsula começa a sentir fortes dores no ventre, deixando Memo preocupado.